É um dilema de todo mundo que pastoreia, porque a gente sabe que a gente tem ferramentas, inclusive, agora eu tô falando ferramentas mesmo, técnicas, que a gente alcança pessoas, tá? Você pode utilizar e sempre foi utilizado tecnologia na pregação do evangelho. O que a gente faz hoje com marketing também é uma técnica. E a pergunta é até que ponto o pregador ele crê e vive a partir do poder que ele sabe, e ele vive isso, do evangelho que muda corações pelo poder do Espírito Santo, ou se ele acredita que o que muda pessoas é o poder do algoritmo. E aí é o dilema de quem pensa e organiza a igreja. E a pergunta é o Espírito Santo que está fazendo ou sou eu com as minhas capacidades engenhosas de ser um bom diretor de marketing que estou fazendo isso? Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem. Começa mais um BTcast MC, o de número 36. Eu sou o Cacau Marques e fama nem sempre é ruim, mas pode ser bem problemática. Aqui é o Alex Stahlhofer e eu não vou para o TikTok. Tem que disputar lá o TikTok luterano. Eu já fui, só que tô devendo lá, tô devendo. E eu sou o Luiz Henrique, e se você pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser, se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer. É o Brasil do Brasil, minha gente. Brasil do Brasil! Ai, é isso, galera. Estamos aqui com esse time aqui de celebridades quase famosas para falarmos sobre este lançamento da editora Mundo Cristão, Fama, Dinheiro e Influência, da Caitlin Beatty. Como a cultura de celebridade enfraquece a igreja. Tema importantíssimo, atualíssimo. Tá certo isso? Atualíssimo? Tá. Deve ser. Atualérrimo. Escrito numa linguagem muito interessante, muito fácil de ler e muito instigante. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro agora. Bom, gente, não dá pra gente negar que junto o crescimento das igrejas, né, e com a existência de um público evangélico grande numa determinada sociedade, cresce com ele também todo um mercado e cresce também a exposição de certas figuras desse mercado, né? Dessa maneira, não é estranho que personalidades recebam uma certa fama e um certo foco dentro desse nicho e conforme esse nicho vai ficando mais importante na sociedade geral, também ganha projeção para fora dessa bolha evangélica aí, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos e isso acontece também no Brasil. Isso não é tudo que uma cultura de celebridade significa ou pode fazer, mas também acaba sendo uma influência para como a gente se organiza nas nossas comunidades menores, né? Eu quero aqui puxar para a conversa o Alex, nosso professor aqui. Ele já palestrou sobre esse livro aqui. O Alex, não entrou ainda na internet, né? No site, a sua palestra, né? Cara, eu acho que não. Eu não recebi nada ainda da editora. Mas provavelmente vocês vão ouvir essa palestra, né? Foi muito boa. Mas eu quero puxar aqui pro Alex. Alex, explica pra gente um pouquinho o que seria uma cultura de celebridade, assim. Como que ela toca as nossas igrejas? O que seria isso nas nossas igrejas? Então, um conceito que a Caitlin Beatty trabalha no livro dela é de poder sem proximidade. Significa que quando nós temos uma autoridade construída, quer dizer, toda pessoa pública, seja um pastor, pode ser também um pregador, pode ser um líder dentro da igreja, ele tem uma autoridade quando ele prega, quando ele ensina, quando ele lidera, uma autoridade do ponto de vista bíblico, uma autoridade que vem da palavra. Se olharmos de um ponto de vista humano, é também uma certa autoridade que é construída pelo aquilo que aquela pessoa
pessoa representa perante aquele grupo, aquela comunidade, né? Pense agora, você pode aplicar isso aqui para um líder de um pequeno grupo de jovens ou para o pastor da igreja toda, né? Socialmente falando, é uma figura que está à frente de pessoas e que tem o respeito dessas pessoas por aquilo que ele faz, por aquilo que ele ensina, pelo seu exemplo de vida e tudo mais. Então, tem a autoridade concedida por Deus e que o foco dela teologicamente é a palavra de Deus, e tem a autoridade que é socialmente construída nas relações e dinâmicas que, sim, são dinâmicas de poder, ou seja, essa pessoa, o pastor, o líder, exerce um tipo de poder sobre as pessoas que estão naquele grupo social, pequeno grupo ou igreja, enfim, que seja. Inegavelmente isso acontece. A questão que ela trata é quando este poder é exercido sem proximidade, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Você tá no trato da igreja com as pessoas, pastoreando elas, você conhece elas e elas conhecem você. Elas sabem quais são as suas dificuldades, elas sabem a piada que você gosta, elas podem brincar com o seu time de futebol, elas conhecem a sua família e elas sabem diferenciar, portanto, quando você está falando como uma autoridade na palavra, elas conseguem perceber que você está dando puxão de orelha, orientando, guiando, ensinando, ou quando você, assim, está no momento de brincadeira, de descontração, vamos dizer assim, fora do púlpito. O poder sem proximidade, ele é exercido quando aquela pessoa, ela ensina, ela está à frente da igreja, mas as pessoas não conhecem a sua vida pessoal, elas não têm acesso àquela pessoa no seu, não vou nem dizer na sua intimidade, porque eu acho que tem que ter Nem todo mundo vai ter esse acesso, né, de qualquer forma. Nem todo mundo vai ter esse acesso à intimidade do pastor, do líder, tá tudo certo, não é essa a questão. Mas elas não sabem quem é aquela pessoa fora do púlpito, elas não sabem quem é a esposa, qual é o seu time de futebol, ou como conhecem a gente lida. A parte performática, né, da pastoria. Exato. Ela não tem acesso à vida daquela pessoa. E, portanto, ela só tem um lado para olhar para aquele pregador. E isso em igrejas grandes vai ser mais fácil de acontecer. Mas ainda precisamos fazer mais uma distinção para não jogar fora aqui todo pastor de igreja grande que não sofre desse mesmo problema, que é o seguinte, que é o isolamento dessa figura pública do restante das pessoas a tal ponto que nem sequer os seus liderados mais próximos têm acesso ao líder, ao pastor, no seu coração, na sua individualidade. Então, ele é um líder que lidera sozinho, sem ser pastoreado, mentoreado por ninguém. E é ali que reside todo o problema de poder sem proximidade. Ou seja, ele exerce poder sobre pessoas sem que ele tenha alguém que lhe possa puxar a orelha, alguém que lhe possa dar um conselho, alguém que lhe possa chamar de canto e poder conversar com mais proximidade. E aí, isso naturalmente abre espaço para toda a cultura de celebridades, onde uma série de pecados podem acontecer sem que seja chamada atenção, uma certa cultura de celebridade que traz consigo privilégios que são dados a essas pessoas, privilégios que os outros não podem ter, ou seja, você parece que tem um acesso VIP na igreja, você tem uma série de coisas que não são apenas por causa da necessidade da função, mas elas acabam se tornando como... Se fala da tese do patrimonialismo na sociologia, né? Não sei quem conhece um pouquinho isso, na sociologia brasileira tem essa tese do patrimonialismo, de que o funcionário público ele seria patrimonialista, né? Isso é uma tese weberiana que ensina que a pessoa no cargo, a pessoa que está naquela função, por estar naquela função, ela deve ter privilégios sobre o patrimônio público. Então, se ela, vamos dizer assim, usar do dinheiro público para benefício próprio, para além dos seus ganhos legalmente cabíveis, não tem problema. Por quê? Porque ela está servindo à sociedade, ela está servindo ao Estado. Portanto, se ela botar a mão no dinheiro público, é direito dela. É direito dela colocar seus parentes para usufruir das benesses do Estado. É direito dela mandar asfaltar a rua na frente da casa dela, enquanto que as outras não. É direito dela ajudar amigos a entrarem no serviço público em detrimento de outros, porque ela está servindo aos interesses do Estado. Então, nada mais
mais justo que ela tenha compensações por isso, né? Então essa é a tese do patrimonialismo. E eu acho que ela se aplica também na igreja, infelizmente. Algumas pessoas acham que porque estão no cargo, estão na função ministerial ou de liderança, elas podem lançar as mãos de benefícios que não estão disponíveis para as outras pessoas. E no caso não é nem o dinheiro que tá falando, mas é da própria autoridade divina, né? Exatamente. Exato. Que é algo muito mais sério, né? Eu É, colocaria que é algo uma bem mais coisa a sério. mais, seria a questão, para que a gente não caia na acusação de que estamos batendo em igrejas e mega igrejas, ou igrejas de parede preta, ou Ainda líderes não estamos, extremamente daqui a pouco a gente carismáticos começa. e tal. Calma. Calma, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Mas é porque a idealização pastoral sempre haverá. É batata. Haverá sempre uma idealização da figura do pastor, desse líder, desse mestre, dessa pessoa que está à frente de uma comunidade de fé e que muitas vezes, diante da esfera pública, ele representa em voz um grupo específico. Em maior quantidade, em menor quantidade, idealização pastoral haverá. Seja baseada e pautada nos pastores que já passaram pela igreja, em figuras midiáticas, em estouros, e é justamente o que o livro traz como uma crítica, né? Ou pelo menos um meio de você procurar a raiz do problema e dos problemas que surgiram, principalmente estão sendo evidenciados nas últimas décadas, é de olhar de que, olha, essa idealização pastoral, ela deixou de ter como cerne o pastoreio neotestamentário, já há um determinado tempo, deixou de ter como cerne também um funcionalismo público, já pegando muito do exemplo, né? E passou, ou pelo menos foi imposta, a ideia da celebridade, do desempenho, a ideia da grande oratória, da grande retórica, da ideia também das influências e da onde o pastor se enquadra na sociedade para que eu me sinta pertencente a uma comunidade que seja inteiramente relevante, e aí relevante segundo os meus próprios desejos, as minhas próprias ambições, os status ao qual eu quero alcançar, né? Então, se torna muito comum hoje uma ênfase de várias igrejas, inclusive no marketing, em rebranding, em logo, em marca, em uma filosofia, e eu não acredito que isso esteja necessariamente errado, mas que não passa necessariamente pelo Novo Testamento, que não passa necessariamente por um cajado pastoral que tenha como foco o cerne o pastoreio. O homem, ele tem que ser um businessman. O pastor tem que ser um businessman. O pastor, ele tem que ser aquele que está a par de tudo. E isso, da onde eu falo, do meu contexto presbiteriano, como um seminarista, tendo professores que são reconhecidos no meio teológico, na internet, como um todo, convivendo com amigos que também acabam ganhando muita captação, né? Muito holoforte nele mesmo. Assim, eu vejo que isso é injusto. É injusto para com a idealização das pessoas, porque não vai atingir. É injusto com o próprio pastor, que encara essa ideia como uma ideia válida, e ele traça o caminho da fama, o caminho da relevância, segundo aos olhos do seu rebanho, para tentar validar a sua própria posição ali na frente da igreja. Isso eu já vi diversas pessoas em busca disso, que infelizmente elas caíram, tropeçaram. Na verdade, na melhor das hipóteses, só é um eco, só é uma casca, e aí não sobra mais nada da função pastoral que nos outorgada, né, como pastores da Igreja de Cristo Jesus. A gente entra num assunto que ela coloca no começo do livro, que é a diferença entre fama e celebridade, né? Uhum. E ela diz que a fama não é questão de ser ruim, mas nem sempre ela é essa usurpação, né? E ela até diz que os melhores famosos são aqueles que não... O que parece o melhor uso da fama são daqueles que não a buscam, né? Ela dá o exemplo da Rosa Parks, por exemplo, né? Que ficou famosa por um ato, sim, disruptivo, né? Mas não público, assim. Público estava em público, né? Mas não para multidões, né? E eu já vi gente também falando sobre esse assunto, levantando Jesus mesmo, né? Que arrastava multidões por onde passava, né? Eu falava, olha só a fama, né? Como Jesus é a primeira celebridade. Então não é a primeira porque tinha outros até antes. Nossa, eu me lembrei de uma série eu esqueci o nome dela, mas é uma série que ela pergunta para uma historiadora, né? De que Jesus foi morto por causa da sua fama, sim.
E aí É um- depois. Eu esqueci o nome. Eu esqueci É mesmo. é uma série comédia inglesa, né? Isso. E ela finge que ela tá fazendo um documentário. As pessoas que vão ser Exato. entrevistadas, elas não sabem, né? São especialistas e tal. Isso. E aí ela pergunta: então ele foi realmente crucificado pela sua fama? Sim, foi. Então quer dizer que Jesus seria a primeira celebridade que passou pelo processo de cancelamento? É a primeira vítima da É muito cultura de bom. cancelamento. Mas algumas pessoas usam isso para falar contra a cultura de celebridade, para falar da possibilidade de ser conhecido sem que isso corrompa as coisas boas e as virtudes pelas quais você atua e os valores pelos quais você atua. Mas também já vi gente usando isso para justificar uma busca pela fama, né? Uma vez que também Jesus, ainda que não pareça que ele tenha buscado a fama pessoalmente, pelo contrário, até manda as pessoas não falarem para os outros, né? Quem ele era, né? Ainda assim, ele veio para mostrar também alguma coisa, né? Ele também veio para ser visto, veio para que Deus fosse visto nele também, né? Então, Tá. como é que a gente trabalha essa diferença entre fama e celebridade de uma maneira que a gente possa ter um critério que não jogue tudo fora, entendeu? Eu acho que é um dilema, né? É um dilema de todo mundo que pastoreia, porque a gente sabe que a gente tem ferramentas, inclusive, agora eu tô falando ferramentas mesmo, técnicas, que a gente alcança pessoas, tá? Você pode utilizar, e sempre foi utilizado tecnologia na pregação do evangelho. Sempre foi utilizado tecnologia. Não é porque o Paulo não tinha laptop que ele não usava tecnologia. Basta você olhar as escolas filosóficas cristãs do começo, do primeiro e do segundo século, que eles ensinavam a teologia cristã, a fé cristã, do mesmo modo que os filósofos faziam, né? Eles criavam escolas, ou seja, é uma técnica. Você vai para a Idade Média, existe também uma técnica de como era feito a pregação do evangelho. Na Reforma, com a prensa de Gutenberg, é uma técnica. Ou seja, o que a gente faz hoje com marketing também é uma técnica. E a pergunta é, até que ponto o pregador ele crê e vive a partir do poder que ele sabe, e ele vive isso, do evangelho que muda corações pelo poder do Espírito Santo, ou se ele acredita que o que muda pessoas é o poder do algoritmo. Porque assim, a gente pode usar várias coisas. Vamos usar aqui growth hacking, tá? Vamos usar aqui metodologia de startup. Inclusive dá para comprar um moletomzinho bem legal aí, ficar mais parecido com CEO. Tipo o que o Luiz tá usando agora? Tipo, estou usando aqui, tá bem CEO aqui. Tá bem CEO style. startup. Tons terrosos, né? Um negócio assim, tá bem na moda, né? E aí a gente pode usar isso, metodologia No iPad. incremental. Vamos testar, fazer uma testagem aqui de determinado programa. Nós não vamos criar um programa, a gente só vai criar aqui um drops de alguma coisa e a gente vai testar com um pequeno público, a gente vê se esse público pega, se pegou aqui, a gente aprimora e cria um programa, e a partir desse programa a gente já estuda o comportamento do consumidor e com ele a gente já planeja as nossas ações, de que forma nós vamos alcançar XYZ públicos, e com esses públicos nós já verificamos antecipadamente quais ações de marketing e de posicionamento de produto nós vamos ter para alcançar 500 membros em 2 anos, tá? Ou seja, dá para fazer toda uma estratégia de igreja, e eu não tô falando aqui de uma coisa que eu acho que é feita. Ela é feita, gente, tá? É feita. E a pergunta é, nós cremos que a gente faz isso no nosso poder, e aí é o dilema de quem pensa e organiza a igreja. É o Espírito Santo que está fazendo, ou sou eu com as minhas capacidades engenhosas de ser um bom diretor de marketing que estou fazendo isso? Então, né? Você sabe que você tocou num assunto que eu tenho pensado nos últimos dias aí, que é o quanto o crescimento dos evangélicos nas últimas décadas. Eu acho que a gente já vai até escapar um pouco do livro aqui, mas eu não vou perder a oportunidade, Mas já que você entrou nesse vale. assunto, né? O quanto o crescimento dos evangélicos, em comparação com os católicos, tá? Que era a igreja hegemônica, né? O quanto foi evangelização, e aí nem tô entrando no aspecto da questão do quanto foi o espírito, não, porque isso aí nem dá pra quantificar, né? O quanto foi por evangelização, boca a boca e tal. E o quanto foi também por os evangélicos terem menos pudores em lançar mão de técnicas de marketing, né? Porque assim, gente, não é um problema
Porque não é pecado lançar mão de técnica de marketing, entendeu? Tem- Mas existe uma certa trava no catolicismo, né, mais tradicional, por uma série de questões estéticas, né, que impedem que você possa adotar a estética da publicidade do mundo de uma maneira assim, né, muito, muito semelhante. Enquanto os Mas que, evangélicos de não estão certa muito... forma, já aconteceu, né, Cacau? Quando É, nós falamos sobre o padre sim. Marcelo Rossi. não, então, mas aí que é o negócio, esse é a questão. O que é que cresceu, inclusive, né? Não é o catolicismo em geral, mas é também muita transferência do catolicismo que era mais tradicional na época pro mais carismático, né? Uhum. Esse mais moderninho, não vou dizer carismático, porque tem Sim. uma questão teológica aí também. Enquanto isso, os evangélicos, pô, cara, assim, tudo, absolutamente tudo que existe de mídia pode ter uma versão evangélica. Exato, perfeito. É a regra 42 da internet. Se existe, pode ter uma versão. Existe, pode ter uma versão gospel. Se pode ser publicado, deve ter uma versão gospel. Exato. Perfeito. Exato. Então, assim, cara, é uma coisa pra se observar mesmo, porque isso bate também nas nossas preocupações a respeito de discipulado, formação de caráter, né? Porque isso é uma questão que se retroalimenta, né? Pois você fala assim, puxa, mas isso tá errado. Tá errado? Mas olha quantos frutos tem. Entendeu? Aí os frutos que tem justifica a manutenção da estratégia. Aí a manutenção da estratégia, ela é justificada e aí fica, né, nesse ciclo todo, entendeu? É uma questão que eu tenho pensado. Então, é porque a questão da manufatura não está necessariamente no dinheiro, né? A É. manufatura também vem com uma condição de acepção das pessoas, né? Quando as pessoas, elas aderem àquele tipo de mídia, aderem um tipo de cultura também, isso é manufatura. Nós não podemos sair dessa discussão. Então, a aderência, justamente, do povo, do cristianismo, né, como o dos evangélicos, em relação à cultura de celebridade, é uma aderência em massa, ela é proporcionalmente menor do que a aderência como um todo, mas que retorna cada vez mais em status. E eu acho que aqui a gente consegue responder um pouco da questão do qual é a diferença de celebridade, qual é a diferença de uma para outra. É que, para mim, necessariamente, ao ler o livro da Kathleen, um é oco, o outro, pelo menos, é uma ferramenta, é um ferramental. A fama é um ferramental. Eu posso utilizar justamente da fama com fins muito benéficos para o reino de Deus e angariar não apenas recursos, mas utilizar do privilégio midiático que eu possuo para levar a palavra de Deus de maneira simples, da voz ao qual eu possuo, que eu tenho. Na questão da fama, na verdade da cultura de celebridade, o que você vai ter é justamente uma busca por uma forma que possa justamente representar o máximo possível, mesmo eu não tendo nenhuma voz. Aí nesse papo todo, eu viro um adicto, né? Um sem dicção, sem voz. Eu não tenho volatização, eu não tenho nenhum tipo de voz própria a partir daquilo que o evangelho fez comigo. Eu busco justamente aquilo que está já presente no mercado, e como o próprio Alex trouxe, eu junto as peças que o algoritmo possa vir a me dar, junto tudo, faço o produto, vendo o produto, colho esse tipo de resultado e a partir disso eu só perpetuo e retroalimento. Uma das coisas, por exemplo, no mercado editorial cristão, que é comprometido com a fé, que realmente nas últimas décadas teve um crescimento, foi na área da criatividade. E por quê? A área da criatividade se torna muito importante hoje para os evangélicos. Porque nesse afã de entrar nesse tipo de mente mercadológica, eu vou esquecer o que é voz própria, o que é relato pessoal, eu preciso encaixar as frases certas, o tom certo, a roupa certa, o jeito de se portar no mundo certo para justamente vender um produto. O que difere fama de cultura da celebridade é que um ainda é muito fidedigno. Um tem ainda uma intencionalidade que é fidedigna para com o reino de Deus, uma responsabilidade para com o reino de Deus. A própria autora vai trazer Billy Graham. Por mais criticável que seja, e sim, merece muitas críticas, e alimentou esse processo, né, nos Estados Unidos, ele tomou algumas atitudes muito benéficas em relação à fé cristã e ao evangelicalismo norte-americano. Agora, do outro lado, o que sobra? Você é só um produto, você é vendável, e é só, e é vapor, e se
quebra. Se quebra fácil. Tanto que não é à toa que nos últimos anos nós tivemos uma centena, milhares, infelizmente, de casos de abusos, de corrupção, de desvio de caráter. Muito porque isso é muito frágil para sustentar durante muito tempo. Quando a gente pensa em celebridade e fama, é lógico que o assunto da mídia vem à nossa mente, né? Em algum tempo atrás, a gente via os meios de mídia muito mais restritos, né? Meios de mídia é um pleonasmo, né? Porque se é mídia, já é meio, né? Mas a gente tinha um pouco mais restrito isso, né? Ou seja, se você quisesse ser nacionalmente famoso, por exemplo, você tinha que atingir algum meio que era controlado em termos da produção, né? Porque continua sendo controlado por pouca gente, mas a produção era muito controlada por muito pouca gente, né? A possibilidade era muito restrita de você aparecer assim, só para pouquíssimas pessoas. Então você tinha que alcançar isso, né? Mas isso não fazia com que a cultura de celebridade não existisse, ela existia ambiente microcósmico, né? Então é clássico pra gente os filmes que falam dos populares na escola, né? São celebridades, mas num ambiente bem restrito, né? A mesma coisa acontecia em igrejas, a popularidade nesse ambiente mais restrito, de alguma maneira, né? Não só o pastor tem essa fama, mas também dele se estabelece uma hierarquia de admiração que vai dos que se aproximam dele ou não, né? Quase que como um sol ali aquecendo quem tá mais perto, né? Mas aí veio a internet. E não só a internet, a chamada internet 2.0. E colocou todo mundo como produtor e não só como consumidor de conteúdo. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. sou um desses. Com todos nós aqui, de alguma maneira, né? Como vocês acham que isso toca o aspecto da formação dessa cultura de celebridade, mas dentro das comunidades locais? Entendeu? Como isso influencia e até no discipulado do crente mesmo, o crente individual. Como essa nova possibilidade de vida, esse novo mito do self-made man, influencia até as preocupações do discipulado individual. Eu acho que tem duas coisas aí, Cacau. Uma é a falsa ideia de que a internet é democrática. Primeiro que assim, né? Nos foi vendida pelas redes sociais a ideia de que todos nós somos produtores de conteúdo. Basta a gente Quer dizer, você já tá voltar... me desmentindo aqui na frente de todo mundo. É, mas basta a gente voltar 12 anos atrás, quando tudo isso aqui era mato, podcast, né? E ver os podcasts cristãos que existiam naquela época. O podcast original do Cacau, sobrou só o Cacau aí. Isso aí. Podcast 2 em 1. 2 em 1, que era 3 em 1. É, o mais bem-humorado da bolha. Não era o mais bem-humorado. Era bem-humorado, mas não era o mais bem-humorado, né? Tinha gente mais Não, mas era bem-humorada. divertido. É. E assim, todo mundo ali começou do mesmo lugar, partiu da mesma premissa e de referenciais muito parecidos e com propostas diferentes, mas poucos ficaram, poucos permaneceram. Questões pessoais, canibalização da mídia, vamos dizer assim, né? Porque, querendo ou não, as pessoas têm que restringir o que elas vão ouvir e elas fazem opções. Então é uma espécie de canibalização, tá? E aí o que aconteceu? Quem tá mais estabelecido abraça os outros. Você vê Bibotalk aqui, o que aconteceu? O podcast lá não tá mais saindo lá, mas tem os queridos que estão ali, legal, Cacau, vem pra cá. Milho, vem pra cá. Ou seja, a gente acaba abarcando e aí a gente acaba tendo condições de continuar porque tem uma equipe maior. Enquanto que o outro que faz sozinho não consegue continuar. São coisas que acontecem, é uma selva, tá? Denúncia. Alex É uma diz selva, que é verdade. BTcast é monopolização. Aglutinador de... Aglutinador, mega grupo. Né? E assim, não tem nenhuma coisa assim por trás, assim, nossa, nós queremos acabar com o outro. Não, embora que eu acredito que em muitos lugares e mídias possa ter, de fato, isso, essa canibalização, por vontade mesmo de canibalizar, mas a mídia, e essa ideia de que somos todos produtores, ela produz isso, é um efeito desse meio.
Tá? É um efeito meio que indesejado, mas ele acontece. E aí a gente acaba agindo nesse meio, acreditando que eu preciso produzir mais, para engajar mais, para fazer mais, para aparecer mais, porque se eu não produzir, o algoritmo vai me jogar para trás, e aí eu não vou ter audiência, eu preciso mais e mais e mais, ou seja, você entra no círculo da produção, onde você precisa bater essas metas, atingir essas coisas, e inconscientemente isso mexe no seu coração, isso mexe nos seus valores, e isso é sim uma liturgia formativa, ou seja, produzir conteúdo na internet afeta quem você é. Você acaba modificando os seus princípios, os seus valores, se você não estiver, e agora aqui eu tenho que colocar uma diferenciação importante, se você não estiver numa igreja saudável, que te puxa pro teu lugar, onde você é você mesmo, onde você não é a celebridade da internet, onde você não é o produtor de conteúdo, onde você não é o cara que todo mundo quer tirar uma foto no final do evento, onde você é só aquela pessoa normal. Isso é muito importante. Agora, se a igreja te tratar como VIP, não, porque você é a celebridade de milhões do TikTok, da internet. Aqui você tem um banco diferenciado. Aqui o pastor te trata diferenciado. Aqui os membros te tratam diferenciado. Então aí você, ao invés da igreja contrabalancear a tendência natural das redes de te levar para cima, você não vai ter esses pesos e balanços necessários para manter o equilíbrio fundamental para a cultura de celebridade não fazer a tua cabeça e achar que você é a última bolachinha do pacote. Então a gente precisa contrabalancear isso. Esse é só um lado da moeda. O outro lado seria hoje o pregador, pastor Cacau tá aí, tá todo final de semana aí, tá pastoreando a igreja local, ele prega lá no domingo, mas ele sabe que os seus membros não estão ouvindo apenas o pastor da igreja local. Eles ouvem pregações de vários outros pastores, celebridades. Eles assistem o Instagram, o TikTok, etc. de várias outras celebridades. Eles consomem vários outros podcasts. Eles têm várias outras referências para além do seu meio confessional batista. E eles trazem essas outras ideias e referenciais para dentro da comunidade local, para o bem ou para o mal. Como é que nós vamos lidar com isso? Essa também é uma grande questão. É muito interessante o que você está falando, porque tem esse aspecto formativo, quase que objetivo, né? Eu vou contar uma experiência aqui, né? Uma vez, uma irmã falou uma coisa, e aquilo me acendeu uma luz, assim. Nós estávamos numa conversa e ela falou, você conhece uma senhora, assim, não idosa, mas uma senhora já meia idade. Ela falou assim, você conhece o fulano de tal? Um cristão que é relativamente famoso no Instagram. E contra quem eu não tenho nada, inclusive. Ele até hoje não tem nenhum escândalo sobre ele, nada. E a teologia dele eu não conheço tão bem. Mas ela perguntou, você conhece fulano de tal? Eu falei, olha, eu já ouvi falar esse nome, já vi gente comentando, mas eu nunca vi nada dele. Eu não sei bem o que ele fala. Ela, porque ele tava contando uma história, um testemunho e tal. E contou o testemunho dele, eu não me lembro direito os detalhes. Aí eu, puxa, que legal, né? Interessante, que bom. Aí ela falou assim, olha, os pastores mais velhos, eles são pessoas, né, que entendem muito da palavra de Deus e tal. Mas esses jovens, e não os pastores mais jovens, esses jovens, né, cristãos da internet, esses jovens têm vida. E eu achei aquilo tão curioso. Interessante. Por quê? Por quê? Porque é diferente. A pregação, ela é um discurso em cima da palavra de Deus, certo? Ela é uma exposição da palavra de Deus. Então, muitas vezes o pregador ele é admirado pela capacidade que ele tem de compreender o que a Bíblia diz e de expor aquilo de maneira clara e relevante, né? Não só clara, mas também que faça alguma conexão com a vida da pessoa. Mas isso tudo cai um pouco no campo da habilidade. Então você pode olhar para ele e não ver nenhum caráter naquele pregador, você só vê a habilidade. Mas a rede social, especialmente o Instagram, ela tem essa característica de simular uma privacidade pública. No paradoxo que é uma privacidade pública, né? De expor aquilo que ninguém vê. Então você tem uma ilusão de autenticidade para quem não tá tão treinado. Por isso que a idade dessa irmã era relevante nessa conversa, porque a galera que já surgiu com as redes sociais, eles sabem que muito ali é... né? Ninguém vive daquele Fake jeito. Neri. Né? Fake Neri! Pra pegar um meme que já é antigo, né? Que é em desuso, né? Então o que acontece que me preocupa nisso também? Que pode criar essa ideia de que a verdadeira fé cristã, a verdadeira evangelização, o verdadeiro testemunho público do cristão tá na exposição de uma privacidade fake e piedosa. E isso é muito problemático, porque nisso aí
acaba tirando o próprio papel da graça, né? Porque não são os valores do Cristo que perdoa o pecador que estão sendo expostos ali, mas o valor de uma pessoa que é menos pecador que as outras. Entendeu? Então Sim. é muito complicado essa. Entendeu? Você cria um parâmetro de relacionamento com Deus que é muito baseado na obra pessoal. E isso é celebridade Uhum. mesmo, né? Isso Uhum. Uhum. É exibição Ah, de virtude, né? Exibição de virtude. Você pega de um lado uma cultura mais dita como secularizada, se você não se porta com um linguajar mais politicamente correto, você, por sua vez, vai ser cancelado, vai ter um determinado prejuízo moral, de status, financeiro, entre outras coisas. Isso também é transposto para a vida na igreja, principalmente dos pastores, principalmente a vida daqueles que estão justamente colocando suas pregações, fazendo determinados recortes. E é por isso que tem uma ênfase gigantesca em assuntos que são moda agora no meio evangelical, família, como criar filhos, e aí os exemplos próprios, exemplos de vida. Não que isso seja um problema, mais uma vez, não que isso seja um problema, mas a sinalização de virtude é uma conduta que a nossa sociedade, ela aderiu como uma praxis para a vida diante do outro. E aí isso gera uma intimidade falsa, justamente essa questão da intimidade falsa. E na intimidade falsa, o que eu acho muito interessante isso, na intimidade falsa, ela dá a impressão de uma saciedade de uma figura pastoral, nesse caso aqui, né? Por isso que existem muitas pessoas que deixam de ir para a igreja, ou se decepcionam, ou migram de igreja, muito pautadas pela movimentação dentro da internet, na internet. Porque essa intimidade falsa é o que elas querem. Porque se eu estou sendo saciado aqui, agora, nesse recorte de 1 minuto e 15 segundos, então o que eu teria ao estar dentro da igreja? Mas o contexto é geralmente quando vai para a igreja é gigantesca, e aí não tem o contato com esse pastor específico. Quando tem, é sempre uma relação hierárquica, é sempre uma relação de divinização, é isso mesmo? Divinização é sempre uma relação quase como uma espécie de sacerdócio. Fala divinização para não falar idolatria, que já estão... Idolatria é muito demais. batido, né? Cansou, idolatria cansou, vai divinização. Chega, pelo amor de Deus. Mas é divinização mesmo, a ideia de uma separação que há entre você e aquele performance que está lá todos os domingos, que está lá todas as reuniões, que está lá na sua internet o tempo inteiro. Então dá essa sensação de saciedade. O problema é que isso, para a formação de discípulos e discípulos de Cristo, não é suficiente. Nós fomos duramente afetados por causa dessa cultura de celebridade, com a ideia de que podemos nos saciar observando o desempenho do outro e não nos desempenhando em Cristo. Não sei se fica muito legalista da minha parte dizer isso, mas o nosso viver em Cristo Jesus passa por isso. Conhecer o bom pastor tem também aspectos de conhecer um pastor local. E um bom pastor local, né? Conhecer e caminhar com Cristo Jesus é a Imago Dei. Aí eu vou trazer o que é batido mesmo, né? A Imago Dei parece que ela ganha muito mais força quando o aspecto comunitário está em jogo. O recorte, ele me tira disso. Ele me tira dessa vivência, ele me tira da igreja, ele me tira dessa compreensão e até mesmo da sensibilidade de quem está do outro lado do recorte, de quem ele é. Mais uma vez, eu enfatizo aqui porque é o que eu vejo na minha realidade. É muito difícil sustentar isso. É injusto e é preocupante. Talvez as nossas taxas hoje de suicídio de diversos pastores, ministros do evangelho, pode ser inferior ao que poderá vir a 10, 15, 20 anos mais para frente, né? Muito por causa do como estamos incutindo isso na mente dos ministros de hoje e dos ministros de amanhã. Por causa desse tipo de cultura. Deixa eu Cara, é que clima pesado, gente. É que a cultura da celebridade ela é gnóstica, tá? Porque ela ignora completamente a dimensão da encarnação. Quer dizer, nós, ou a igreja que quer, ou a pessoa que busca, se inspira na celebridade, ela quer uma comunhão com Deus. Aqui eu vou usar a figura vou usar o Pai, Deus o Pai. Ele quer uma comunhão com o Pai sem passar pela encarnação do Filho. E aqui pode parecer só uma linguagem trinitária, mas a questão trinitária é fundamental nesse ponto, porque a encarnação de Cristo significa
na comunidade, na igreja local, que importa sim que Jesus Cristo veio em carne. Tanto é que importa que ele diz, isto é o meu corpo. Nós somos corpo de Cristo, nós nos alimentamos do corpo e sangue de Cristo. Pessoas na antiguidade morreram porque eram acusadas de serem canibais. Ou seja, por causa dessa verdade da encarnação, pessoas deram a sua vida como mártires cristãos também. No entanto, a igreja hoje, na cultura da celebridade, se contenta com um Cristo gnóstico, contenta-se com uma ideia de Jesus que não passa pela igreja local. Quando ela não passa pela comunhão local, quando ela não passa pelas mediações do meu irmão, da minha irmã, então ela também ignora a realidade do corpo de Cristo, com isso ignora a encarnação, e é uma forma de gnosticismo. Ou seja, a gente se importa com a ideia da celebridade, com as ideias que ela propagandeia no meio digital, mas isso nunca encarna na vida, isso nunca produz comunhão real. Eu conheço vários cristãos que alimentam-se diariamente de vários desses materiais digitais. Inclusive a gente produz aqui, não tem problema se consumir isso, se alimentar aqui. Mas ele se alimenta disso e isso nunca produz nelas vivência real com outras pessoas. É uma vivência extra-eclesiástica. A igreja é só uma nuvem, é só uma ideia, nunca é concreto, nunca é na prática, nunca é na vida real, aqui, carne e osso, né? Então a cultura da celebridade, ela propicia isso, e isso é também um dano que traz para a igreja local, é um desafio para a igreja local, porque é mais fácil, né? A celebridade não conhece os teus pecados. Então a celebridade, ela não sabe quais são os teus erros. Teu pastor da igreja local conhece. A celebridade, ela pode viver sempre uma vida perfeita, maquiada, né? Sempre filtrada. O pastor da sua vida real, não, sabe? Ele vai aparecer para você se ele tiver num dia corrido, um cheiro de asa mesmo, sabe? De sovaco mesmo, tá? Se o dia for corrido dele, não vai estar maquiado, cheiroso e bonitinho com o filtro do Instagram. Então, essa é a vivência de carne e osso que a gente tá fugindo, abraçando uma vivência espiritualizada, gnóstica, que, segundo a segunda carta de João, é não só herética, mas João diz que não tem parte com o Senhor. Uma coisa interessante nisso, Alex, que eu tenho até perguntado de vez em quando, assim, em alguns círculos que eu estou presente, é a propósito do exercício, né? Que as pessoas pensem, onde elas convivem mais, em que momento elas convivem mais, ou melhor, a pergunta não é essa, a pergunta é, com quem você fala mais sobre questões da Bíblia e de Deus e da fé? Você fala mais com as pessoas da sua igreja ou você fala mais com pessoas de grupo de WhatsApp, Instagram, né? Você partilha mais no ambiente da célula e tal, ou em ambiente com pessoas de outros lugares e tal? Porque senão, cara, a nossa comunidade feita ao redor de Jesus, ela acaba sendo enfraquecida por outras comunidades que são feitas ao redor de um Jesus muito mais parecido com o que a gente quer, né? Porque você encontra gente que pensa qualquer coisa, né? E isso é um fenômeno para se pensar também, né? Que a gente é levado a pensar. Voltando aqui ao tema que a Caitlin Beatty colocou de celebridade como autoridade ou poder sem proximidade, de que formas vocês acreditam que a proximidade, e aí por proximidade, como o Alex tinha falado lá, não significa intimidade, né? Eu também não sou hater de mega igreja não, viu, gente? Tem igreja que cresce, a gente olha lá no Novo Testamento, era convertido pra caramba o tempo todo, né? Mas a proximidade com alguém que edifica, né? Em que sentido essa proximidade desafia a cultura da celebridade? Tá, eu vou falar dando o exemplo contrário, para depois evidenciar o que eu quero. Mas dê nomes, por favor. Não, tô brincando. Eu vou dar nomes, porque é uma novela da Globo. Tá. Eu li esse livro. Jenny, sobe aí a vinheta, Avenida Brasil, tá? Novela da Avenida Brasil tem um personagem muito característico chamado Tufão, que é justamente o núcleo
onde o drama acontece. E Tufão, ele é um jogador de futebol famoso, em um dos times mais conceituados ali da região, da dramaturgia. Então, ele criou toda a sua fama, toda a sua riqueza, as propriedades e tudo mais, em cima do futebol, daquilo que ele desempenhava. E aí as pessoas, elas começaram a se aproximar muito em prol do interesse. Então, você tem um Tufão que tem uma família interesseira, uma mulher que se aproxima de maneira interesseira. Obrigado, meu Deus, porque eu tô te dizendo novela no BTcast. Olha que... Já abriu com a música do Big Brother agora. Não, eu tô bem global hoje. Tô bem global. Tem uma mulher que é interesseira, um interesse romântico que surge no meio dessa história, que tem um passado, e todos mentem. Todos mentem. E o que é muito engraçado é que a ideia da casa do Tufão, que era para ser um lugar de paz e de descanso, ao qual ele mesmo, como um personagem, procura isso o tempo inteiro e não encontra por causa daqueles que o cercam, é justamente o contrário daquilo que é a Igreja de Cristo Jesus. Quando nós falamos sobre a proximidade com pastores reais, na igreja local, você talvez não encontre, nós não encontramos, na verdade, nós aqui, né? Nós não encontramos o mundo perfeitinho, a parede pintada em todos os... no recorte correto, nós não encontramos o encanamento todo bem feito, 100% e tudo mais, mas o que nós podemos encontrar é justamente uma verdade, e a verdade que está por trás das pessoas que estão ali envolvidas, mas acima de tudo, paz na própria situação ao qual nós estamos vivendo. Viver em uma igreja ao qual há proximidade com os pastores, a liderança, as pessoas, sem um verniz, né, dessa cultura de influencers que permeia o nosso meio, sem querer que tudo vire Reels, sem querer que tudo vire History, sem querer que tudo vire textinho no Instagram, no Twitter e tudo mais, nos traz a paz que justamente nos falta na nossa sociedade moderna. Veja, nós vivemos uma sociedade extremamente cansada. Tá aí, tem BTcast aí falando sobre a sociedade do cansaço, a igreja não é. Mas a igreja pode ser contracultural a partir do momento em que aceita suas próprias imperfeições, em que aceita sua própria, com veracidade e transparência, em que aceita que a comunidade que Cristo ajuntou ao redor da sua mesa é uma comunidade muito falha. E verniz não vai ajudar. O que vai ajudar é restauração. E verniz não vai dar conta do recado. O que vai ajudar, de fato, é o próprio Cristo ali, justamente levando essas pessoas ao nível de maturidade. E maturidade se dá com muita transparência. Maturidade se dá sem os holofotes ali. Muito pelo contrário. A iluminação correta para reconhecer as imperfeições e consertá-las mutuamente. Então, eu acredito que uma sociedade que tenha como primazia uma aproximação entre as pessoas, principalmente evitando uma idealização equivocada a respeito da figura pastoral, é uma comunidade que justamente volta a trilhar o caminho da maturidade que está planejado desde a obra de Cristo. Cara, eu penso assim que diante daquilo que a gente já vinha conversando aqui e dessa busca por palco, por holofotes, por luz, por aparência, eu acredito que o único caminho de fato relevante, importante que a gente deva seguir como igrejas é andar com Jesus na simplicidade da vida da igreja local. Eu não vejo outro caminho a não ser as pessoas que nos conhecem, olhos nos olhos, que caminham com a gente, que sabem quais são as nossas dores, os nossos pecados, as nossas ansiedades, e diante de quem a gente não tem como se esconder. E isso é tomar a sua cruz e seguir a Cristo também, porque é muito mais fácil seguir Jesus se Jesus for só uma ideia. Mas é muito mais difícil seguir a Jesus se de fato isso significa, como Bonhoeffer diz, sofrer as dores e assumir as dores de Jesus em nós. Crucificar o nosso eu na cruz de Cristo. Como ele diz no livro Discipulado, se Cristo sofreu tudo isso por nós, por que eu acho que as minhas dores são dolorosas demais?
Então, diante de uma cultura de celebridade, onde parece que não tem dor nenhuma, e na verdade a gente sabe que a celebridade tá se autodestruindo, né? Que o que tá no final das luzes é o apagar-se delas. As celebridades estão sendo consumidas por burnout, por esgotamentos, as luzes acabam com as pessoas. Então eu creio que o nosso caminho é o caminho do esvaziamento. Do abandonar-se aos pés de Cristo e, bem concretamente, deixar que Ele brilhe, não nós. Esse é um desafio que vem na sequência do que você falou da encarnação, né? Que é como Paulo se utiliza do discurso da encarnação para estimular uma atitude semelhante nos seus irmãos lá de Filipos, né? Uma preocupação que eu acho que nós podemos ter, assim como cristãos que amam a igreja, né? É a de pensar que a nossa batalha, ela é bastante nas coisas pequenas. É um desafio à cultura da grandiosidade, à cultura da grande exposição, né? As coisas pequenas, os aspectos pessoais, as restaurações de relações, né? Esses aspectos todos, eles não chamam muita atenção, eles não geram grandes posts ou coisas do tipo, né? Mas eles geram uma transformação que de fato é mais duradoura até. Você não tá jogando no campo, no mar aberto, né? Uma rede grande, um monte de coisa, mas você tá ali criando uma vida mais sustentável, né? Uma plantinha sendo cuidada mais cuidadosamente, né? Uma coisa que eu me percebo como pastor, eu já até conversei não, eu falei isso pro Alex rapidinho lá em São Paulo. É que o que me desafia no meu desejo, às vezes, de ser reconhecido, de, né, tá em evidência, é justamente o me preocupar e me aproximar das pessoas que estão próximas, né? Das questões que estão ali, onde é exigido de mim uma participação mais integral. Integral porque pede também integridade. Então, quando eu tô na internet, eu posso fazer igual o exemplo que eu dei lá, né? Só aparecer a parte de mim que eu quero mostrar e que as pessoas me admirarem e tal, coisas do tipo, né? Mas quando eu tô perto, a visão é integral e ela exige integridade. E aí, essa dedicação, ela não gera os resultados óbvios da admiração pública, porque ela está contida ali, né, dentro de um gabinete, ela está contida ali dentro de um aspecto super pequenininho, né? Você celebra a vitória de que uma pessoa conseguiu não cair num pecado recorrente em uma vez que ela foi tentada, né, depois de sempre ceder à tentação. Essas coisas que não geram grandes holofotes, mas é riquíssimo, porque ali o Espírito está operando, você está mais perto de uma transformação da qual você se torna um tanto quanto cínico e cético quando você transforma tudo em discurso e publicidade, né? Ali você vê coisas que são, de fato, que te lembram essas coisas. É como o CEO de uma grande indústria que produz eletrônicos, produz celular ruim, baratinho, ruim, com peças ruins e tal, mas ganha muito dinheiro porque é baratinho e vende com uma margem de lucro boa. Mas ele nunca nem pega no celular dele, ele tá usando o iPhone dele de última geração, entendeu? Aí, esse cara, ele não sabe exatamente o que ele faz. Se a qualidade do produto dele piorar, para ele não muda nada, desde que o número continue sendo alto, né? Pastor que vira um grande produtor de conteúdo e um grande exibidor de si no mundo, mas não tá lidando com gente real, ele esquece qual é o negócio no qual ele tá envolvido. E aí, se a qualidade do discipulado pessoal cai, para ele não importa, porque importa a admiração pública, ele tá muito mais distante, ele tá preocupado muito mais com o lucro, e aqui eu não tô falando de lucro de dinheiro, mas o que é que ele ganha com isso, do que com o fato, com o que de fato está sendo feito naquela estrutura na qual ele faz parte, né? Então essa aproximação, ela ajuda nisso também bastante, sabe? Te exige integridade, te lembra qual é a sua vocação mesmo. Isso que você falou, Luiz, dessa possibilidade dos pastores perderem muito da sua saúde mental daqui para frente, né? Que a gente já tá vendo acontecer muito, inclusive nós temos podcast sobre isso aí recente, né? Sim. Mas isso que você tá falando também envolve uma perda de sentido de vocação e de utilidade. Sim. O pastor não sabe para que ele serve. O primeiro capítulo
capítulo lá do Pastor como Teólogo Público levanta essa crise de vocação, né? Fala, pera aí, ó. Quem é o pastor, né? Quem é o pastor, né? Quem é o pastor? E pra que ele serve? O que ele faz, né? E ali tem uma proposta de ser um pastor como teólogo público e tal. Eu tô pra escrever um texto chamado Pastor como Teólogo Privado. Mas eu vou deixar. O que é muito bom. Mas que tem a ver com isso. Essa participação ali, até uma produção teológica que tem um único objetivo, que é orientar uma única pessoa. Uhum. Isso te lembra que, na verdade, você tá ali lidando com gente e é aquilo que Paulo fala para os pastores de Éfeso, né? É o texto que tá no meu coração quando eu penso em ministério. Porque quando ele vai despedir, falar, tô indo embora, tal, e ele acha que nunca mais vai ver aqueles caras, ele fala assim, olha, vocês cuidem de si mesmo e do rebanho que o Espírito concedeu a vocês, que Deus deu a vocês, para que vocês pastoreiem o rebanho com o qual ele comprou, o rebanho que ele comprou com seu próprio sangue. E por um lado tem esse lance de Deus ser esse Deus gracioso, que oferece esse sacrifício por nós, mas também tem o outro lado do valor imenso que é cuidar de cada ovelhinha, né? Porque Deus deu sangue e você tá preferindo, às vezes, não dar o tempo ou não dar a proximidade, né? Essa é uma questão que me ajuda no combate com essas questões, sabe? Me ajuda muito a focar, assim, a olhar nós pastores que estamos na internet, ou seja, que temos alguma visibilidade para além daquela que a gente já tem na igreja, que é natural, como o Luiz falou, nós precisamos lembrar que a nossa ênfase tá mesmo ali na igreja local. Nós pastoreamos o rebanho de Cristo. Nós não somos pastores do mundo inteiro. Nosso púlpito não é... Ele não o mundo não é minha paróquia. Podia ser de John Wesley, mas não é a minha. Eu também vou escrever um outro texto chamado A Paróquia é Meu Mundo. Mas isso e também assim, tomar cuidado porque... Ai, gente, eu tô até escapando demais aqui. Mas deixa eu falar, vai. Desculpa, Bibo. Mas, gente, olha só uma coisa. Nós evangélicos, a gente tem divulgado cultos com o tema da mensagem. Vocês já perceberam isso? O culto tal, o culto tal. Então, tipo assim, você vê... Mas qual que é o centro desse culto? O centro que vai ser pregado. Então, você vai lá pra quê? Pra cultuar ou pra ouvir uma pregação? Vai pra ouvir uma pregação. E aí a gente tem uma música antes, né? E tem tem uma música depois, né? Uma música, não uma canção, né? Tem música antes, tem música depois. E tem ali aquele centro, que é o que dá sentido para toda aquela reunião. É o que o pastor vai falar. E como aquilo é divulgado na internet com arte, toda essa questão, né? Uma arte bonitinha, tal, tá sendo divulgada na internet. Tá usando as mesmas ferramentas que a Netflix usa para divulgar uma série nova. Ah, e outra. O que é que vai bombar mais? Aquilo que tem relevância com o tempo atual. Então, quem vai formar o seu púlpito? As necessidades da sua congregação ou aquilo que bomba mais na internet? Se você tem 500 pessoas ouvindo sua mensagem no domingo, mas você tem 10 mil pela internet, você tá mais preocupado com os views da internet, você tá mais preocupado em discipular as pessoas do seu... Entendeu? O problema é que essa proximidade que a gente tá falando, ela simplesmente vira um não lugar. Porque a pessoa que você influencia, entre aspas, ela é todo... Quer dizer, o discípulo virou o público, entendeu? Uhum. A sua ovelha, que era para ser discípulo de Cristo, ela deixou de ser discípulo, ela virou público. E público tá no mesmo pé do resto do público, o que é não presencial. Então, eles partilham essa característica de serem consumidores do mesmo conteúdo, mas eles não são alvos do mesmo pastoreio. Uhum. E você deveria saber essa diferença, mas nem sempre a gente sabe. Então, o que bomba na internet é o que vai pautar o meu púlpito, os números da internet vão ser mais importantes do que o quanto a mensagem que o Senhor me deu para proclamar está transformando corações, entendeu? A minha imagem como alguém admirável, alguém que tem vida, é mais importante do que a restauração das vidas dos pecadores que fazem parte da minha igreja, que sabem que eu sou pecador também. Isso tudo é muito preocupante. Acho que por tudo isso passa um pouco dessa cultura de celebridade aí. E desculpa que eu tava aqui só para fazer pergunta, mas eu não me segurei. Mas tem tudo a ver com o tema do livro, porque essa falta de proximidade leva também a uma falta de vocação e senso pastoral. Eu sou um seminarista, futuro pastor, mas já cuido de uma congregação, trabalho na igreja há muito tempo, estou envolvido em aconselhamento, estou envolvido nas entranhas da igreja já há um determinado tempo. E por estar dentro dessa máquina... determinado tempo, cara, você com essa cara de bebê eu sou jovem, mas... Você vê. Mas por estar nas entranhas da igreja e caminhar ao lado de outros vocacionados, eu sei muito bem o quão a perca de um sentido pastoral, que é o de estar num relacionamento com outras pessoas, em Cristo Jesus,
as guiando ou as conduzindo a esse nível de maturidade e tudo mais, faz com alguém que é vocacionado. Eu sei muito bem como que perder isso de vista faz com que a pessoa ela se encante por qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa, fora daquilo que é a vocação ao qual Deus nos incumbiu, nos chamou, é vazio, é vento, é bafo, sabe? Você bafora, você até sente, mas você não segura. Ravel Você Ravelin. deixa passar. É isso, Ravel Ravelin. É isso mesmo. Então, é vapor. Acaba sendo vapor. É transitório demais. Então, tem a ver com isso. A proximidade te dá essa âncora. Quando você tá em uma comunidade de fé, você fala, puxa, foi pra isso que eu, que eu fui vocacionado. É pra isso mesmo. Eu tô com meus pés no chão e a minha teologia, sim, vai de encontro a isso e talvez não sirva pro mundo. Talvez sirva só pra essa paroquinha aqui, ao qual eu tenho que cuidar, ao qual eu tenho que liderar, ao qual eu tenho que me envolver e tudo mais. E tudo bem. Essa é a sua microesfera de atuação. Evocando Van Hooser também, né? Essa é a sua microesfera de atuação. Que seja abençoado com isso. Se abençoe, se deleite no Senhor a partir dessa microesfera. Seja ordinário. Acho que uma cura, um antídoto para cultura de celebridade é a ordinariedade. Aproveite o ordinário. Uma coisa que me faz admirar muito plantadores de igreja é isso, né? Porque eles estão no caminho contrário, né? É mais fácil você começar um canal no Instagram do que você abrir uma igreja, né? Plantar uma igreja. Ainda assim, mesmo esses podem ser tentados. Inclusive, quando eles acreditam que o sucesso da igreja tem a ver com o seu sucesso pessoal, né? Com a sua aprovação pessoal. Quando faz mais sentido atrair pessoas independente dos métodos e de que pessoas são essas, né? Inclusive, se você estiver arrancando ela de comunidades no qual essas estão integradas para fazer parte da sua igreja, né? Isso também é uma maneira de ceder uma cultura que é uma cultura, se não é de celebridade, pelo menos é um tanto quanto consumista. Mas pelo menos, o que me admira nessa galera, e eu tenho alguns exemplos assim que são muito admiráveis pra mim, gente que quando eu tô perto eu tento, né, assim, aprender. Eles nem sabem disso, mas eu fico assim, puxa, cara, eu quero aprender mais essa, né? Fala mais, fala osmose, assim, costa a cabeça, virar as costas desse gnosticismo que o Alex falou, sabe? É acreditar na encarnação do corpo de Cristo hoje, né? Não na encarnação no advento, mas a encarnação de Cristo como igreja, né? E isso é muito na contramão de uma tendência aí, né? Na época do remoto, você insistir no presencial. É verdade. É isso, meus queridos. É isso, gente. Muito bem, pessoal. Então, lembrando a todos, nós estamos conversando aqui em cima do livro Fama, Dinheiro e Influência, da Caitlin Beatty. E o subtítulo é Como a Cultura da Celebridade Enfraquece a Igreja, lançado pela Mundo Cristão, com uma capa aqui que é sensacional, gente. É uma capa que, na versão Kindle, você não vai ter essa experiência que essa capa tem. Na versão... Tem relevo. Na versão impressa. Tem uma figura oculta aqui, que está sempre oculta na vida. Mas é muito, muito interessante, é um tema, eu sei de alguns títulos em inglês sobre esse tema, mas eu não me lembro de outro em português que aborda isso também não, aqui. Também não me lembro. Então, assim, se tem, são poucos, então é uma área que eu acredito que vai vir mais coisa aí. Então é legal estar por dentro da discussão e poder conversar sobre isso, porque essas tendências, elas são importantes aí. Então vai lá ler Fama, Dinheiro e Influência, eu tenho certeza que você vai gostar. Alex, dá seu tchau pro povo aí. Pessoal, mais uma vez, só recomendo esse livro, vale muito a pena. Vários capítulos aqui, naturalmente, nós não comentamos, então a gente vai deixar a tarefinha de você absorver esse conteúdo e ver de que forma ele faz muito sentido para sua igreja local e para sua vida. Desejo para você que nos ouve, Deus, em sua graça, sua paz, esteja abençoando e cuidando de você, que você possa se alimentar daquele que é o encarnado, morto, ressuscitado e que está com o Pai e virá na sua glória para buscar a sua igreja que está com ele todos os dias nesse mundo aqui mesmo. Amém. O Alex recobrando aí nosso costume de terminar com a bênção, hein, Alex? Bênção pastoral. Isso aí. Mas agora vai ter a bênção do seminarista, que vai ter o... Não posso. Sem pedido. Vai dar seu tchau aí, Luiz. Gente, muito bom. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, viu? Cacau, Alex. Comprem um livro, adquiram, tenham, leiam, faça grupo de estudo,
tudo, presenteiem os seus líderes, presenteiem quem está à frente da igreja. É fundamental a gente parar para prestar atenção nesse tema, porque é um tema recente. Você poderá aproveitar bastante disso, muito por causa que essa questão de cultura, de celebridade, é algo recente na sociedade também. Então, é um tema recente, traduzido, livrinho é bom, diagramação é boa, papelzinho amarelo ali no canso dos olhos. Nossa, que delícia, que delícia, que delícia. E a Fonte leitura é muito serifada, proveitosa. que é o que eu prefiro. Isso. Exato. E a autora cita Kanye West. Então, é importante você entender o que foi o Kanye West no meio cristão também. Então, por favor. E pra você não achar que ela é enviesada, ela também cita Kim Kardashian. Então, ela... Exatamente. Tá aí. Tem todo mundo. E se você for jovem cristão nos anos 2000, você vai ter uma sequência de referências ali de bandas pop rock, post-hardcore, cristãs, que eu ouço até hoje, viu? Eu ouço até hoje. Então foi muito bom. Bem legal, bem legal. Muito obrigado, gente. E confie na igreja, porque ela é a comunidade de Cristo. Então, é isso. Amém. Amém. Valeu, galera. Até a próxima, então. Um abraço e tchau. Abraço. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.